paz, irmãos, vocês estão bem? Bom dia. E aí, minha gente, vocês estão bem? Glória a Deus. Grande foi a responsabilidade da parte do Senhor, de parte de certas pessoas, né, Francisco? Deixar a tua esposa aqui neste momento, oh, aleluia. Irmãos, para quem está feliz, diz na palavra do Senhor que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas para alguns que podem estar tristes aqui hoje, não vou falar por quê, mas diz na palavra do Senhor que até a tristeza salta de alegria. Amém? Irmãos, esse momento é um momento da gente se regozijar. Irmãos, eu sou véia de Pentecostal da Bíblia. Eu nasci na Pentecostal da Bíblia. A minha família foi convertida ao Senhor lá na tenda, lá no bairro do Pari. Então, a nossa família é pentecostal de raiz. Irmãos, nós vimos os milagres. O meu pai foi curado na tenda. A minha família foi salva na tenda. E hoje nós estamos debaixo dessa grande tenda que o Senhor deu, a Pentecostal da Bíblia, que é o nosso lar, que é a nossa família. Irmãos, eu estou aqui em família. Meu nome é Débora. Como a pastora Vanderly falou, toda esposa de pastor tem nome, viu? Não é? Oi, esposa do Chico. Eu sou Débora, prazer. Deus abençoe sua vida. Eu sou a esposa do Chico. A mãe daquele menino lindo ali, ó, que está de vermelho, tá com vergonha, é o Pedro. Gente, grande guitarrista, baixista. Deus te abençoe, meu filho. Ali do lado a minha irmãzinha Ana Paula, meu cunhado Marcos, pastor da igreja do Pari, a minha sobrinha linda Raquel, parece uma princesa. Nós estamos aqui também, né, a minha sogra, a dona Célia, a mãe do Chico, aquela senhora ali, ó, é a mãe do Chico. Aí, nós estamos aqui também com a minha cunhada, a irmã do Chico, a Marta, né? Nós estamos também aqui com o pastor Rafael, cunhado do Chico, pastor da igreja de Osasco. Nós estamos aqui também com os nossos irmãos da nossa igreja de Arujá. Obrigada, minha família, Deus abençoe. Nós estamos também com nossos irmãos aqui da igreja do Pari. Tantos outros irmãos, nós somos uma grande família. Vocês nos acolheram. Vocês nos amaram. Tem gente aqui que conhece mais a minha história do que tios meus. Irmãos, a minha família é cada um de vocês. Vocês fazem parte da minha história. E eu agradeço a Deus por poder também fazer parte da história de vocês. Muito obrigada. Irmãos, hoje nós vamos meditar. E o Senhor, a Ju, a Paula sabe disso, o Senhor tem falado grandemente em nossos corações, desde quinta-feira passada, né, meninas? O Senhor tem trabalhado conosco, e o texto que foi me dado para nós falarmos é sobre renove o teu primeiro amor. Então, se você quiser já passar, minha gata. Então diz assim, irmãos, o texto você já conhece como eu. Ele está lá em Apocalipse 2, do 1 ao 7. E o que nós vamos ler juntos? Muita gente já conhece e diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volte às práticas das primeiras obras. Senão, venho a ti e te moverei do seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,
que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, nós vamos falar aqui a respeito desta carta destinada à igreja de Éfeso. O nosso foco aqui vai ser paixão e compromisso. Esse texto mostra o quê? É uma carta. E quem é o autor dessa carta, irmãos? É o próprio Cristo. E quem é o destinatário dessa carta? Diz aqui que é o anjo da igreja que está em Éfeso. E aí, irmãos, quem é Éfeso? Éfeso é uma cidade que era naquela época muito importante, era da Ásia Menor, era uma cidade pagã, idólatra. Lá tinha um templo enorme dedicado à deusa Diana ou Artemis. Essa igreja, como o nosso pastor Rogério falou ontem, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Além de Paulo, irmãos, quem foram pastores dessa igreja? O apóstolo João e Timóteo. Pensa, você está numa igreja que foi fundada por Paulo, que teve como pastor o apóstolo João. Pensa como deveria ser maravilhoso os cultos dessa igreja. E eles estavam nessa igreja. Essa carta é para essa igreja de Éfeso. Qual que era a vantagem dessa igreja, irmão? Essa igreja, ela tinha pontos fortes. Como nós lemos, ela é uma igreja perseverante. Ela tinha uma forte base doutrinária e ela combatia heresias. No próximo slide, vai mostrar aqui que Éfeso era uma cidade portuária. Então, ela ficava nessa região que hoje nós conhecemos como Turquia. Amém? E aí, irmãos, vamos começar a falar a respeito do texto. No versículo 1 fala ao anjo da igreja que está em Éfeso. Diz sobre 7 estrelas e 7 candeeiros. Irmãos, em Apocalipse 1:20 vai falar que essas 7 estrelas são os anjos, são os pastores. E que os 7 candeeiros é a igreja. E aí, irmãos, eu gostaria que nós mudássemos. Vou tomar uma liberdade aqui. Esses pastores, irmãos, esses anjos, somos nós. O Senhor hoje está escrevendo uma carta para Débora. O Senhor hoje está destinando essa carta a você, Rogério. A você, Paula. A você, Sandra. A cada um de nós. Então, quando nós estamos lendo aqui, a Débora, que está lá na igreja de Arujá, ao pastor Rogério, que está lá na igreja de Xaxim, ao Lucas, que está na igreja de Arujá, a cada um de nós, o Senhor está falando esta carta para nós, pastores e líderes da igreja do Senhor. E Ele diz que Ele conserva nas suas mãos a nossa vida. Ontem, irmãos, o nosso pastor Rogério falou que por muitas vezes ele foi com a carteirinha para entregar, ele estava cansado. Eu não sei a sua motivação que você está hoje aqui. Pode ser que você esteja cansado, aborrecido, chateado, falando assim, eu não sei nem por que eu estou aqui, ou o que eu estou fazendo, chega, basta, eu não aguento mais. Tantas coisas que eu ouço, tanta gente falando mal de mim, da minha família, vale a pena? Vale, irmãos, porque o nosso Senhor, como diz aqui, Ele conserva na mão direita a sua vida, a minha vida, Ele protege, Ele sustenta, Ele cuida, Ele trata, Ele cura. É Jesus que nos protege. E diz que Ele anda no meio da sua igreja. Na palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos o que? As igrejas são candeeiros. Deus está na sua igreja. Deus sabe o que está acontecendo com o teu povo. Deus sabe a sua luta. Deus sabe o seu clamor. Deus conhece o teu choro. Deus está lá no meio do seu povo. Ele conhece, Ele sabe, Ele trata. Diz lá no Salmo 23 que o Senhor é o nosso bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas. E você fala, mas Débora, eu sou pastor, eu cuido das minhas ovelhas e quem cuida de mim? Deus. É Deus quem cuida. É Deus quem sustenta. É Deus quem trata. É Deus que tem colocado a sua vida e tem falado, não temas porque eu sou contigo. A obra é sua, irmão. Como diz lá na Esther, para um tempo como este,
O Senhor nos forjou para estarmos aqui. Irmãos, teve gente que não veio. Você pode ficar triste, mas é para você, é para hoje, é para agora. Deus está nos renovando. Você tem sentido o seu coração arder, queimar? É o Espírito Santo de Deus. Deixa isso contagiar a sua vida e leva isso para a tua igreja. Irmãos, e aí vai começar. Pode passar para o próximo, minha gata? E aí vai falar o seguinte, lá no versículo 2, 3 e 6. Diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Irmãos, não sei se você sabe, mas assim, labor, irmãos, é um trabalho que é árduo, é difícil, é um trabalho demorado. E aí fala que o Senhor conhece o nosso labor e a nossa perseverança. Você está entendendo o que o Senhor está falando hoje para você? Eu sei o seu trabalho. Eu sei que você tem trabalhado duro. Eu sei que você tem trabalhado firme. Eu conheço que você é perseverante. Diz na palavra do Senhor que a igreja ela não suportava homens maus, que ela pôs à prova. E aqueles que eram apóstolos e não são. Irmãos, o nosso ministério, ele é dessa forma. Nós combatemos, irmãos, realmente as heresias. Nós temos um rigor com a palavra de Deus. Nós, irmãos, somos como os bereanos. É verdade. Eu entendo, por exemplo, quando alguns irmãos falam, a pessoa vem aqui pregar e a gente fica ali. Eu conheço, irmãos, eu estava falando hoje para a Ju. Eu falei, Ju, quando a gente vai falar da palavra do Senhor, nós temos um temor. Porque na hora que a gente está falando, quando a gente fala a coisa errada, a gente pode levar um irmão a pecar. Irmãos, a gente trata de coisa santa, a gente trata do reino. Então, irmãos, nós, pentecostal da Bíblia, nós somos como eles. Nós temos um zelo pela palavra do Senhor. Nós queremos falar da palavra do Senhor com carinho, com autoridade, mas com muito respeito, com muito temor. E esses irmãos dessa igreja, né, eram o que, irmãos? Eles eram zelosos. Então, quando entrava algum falso profeta, alguma coisa trazendo uma modinha nova, irmãos, eles combatiam. Você acha que você parece os irmãos de Éfeso? Irmãos, quando eu li os irmãos de Éfeso, eu falei, ai, Jesus, trata o meu coração, ó Deus. Porque, irmãos, a gente tem zelo. E aí o que fala, irmãos? Diz na palavra que eles são perseverantes, suportaram provas por causa do amor de Cristo e não se deixaram esmorecer. Quantos nós passamos por dificuldades? Quantos nós passamos por provações? Na caminhada do Senhor é fácil? A minha vida é a sua vida? Quantas vezes a gente tem que ouvir pessoas falando mal? Gente, às vezes, falando mal da nossa família. Desculpa, irmãos. Eu sou uma pessoa eu sofro de sincericídio, tá bom? Mas, irmãos, nós que somos mulheres, esposas de pastores, quantas vezes a gente não ouviu um membro falando mal do nosso próprio marido? Isso não te dói? Isso me dói. A carta que o Senhor escreveu para Débora mostra, irmãos, que às vezes, né, nós perseveramos na fé, não porque a gente é bonzinho, é por Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque se não fosse pelo Senhor, muitas das vezes, a gente queria jogar tudo para fora e falar o quê? Banana para vocês. Tô mentindo, gente? Tô mentindo? Porque às vezes, irmãos, você tá lá, cuidando da sua ovelhinha, passando o rastelo na sua ovelhinha, a ovelhinha está cheia de carrapicho, você vai lá, cuida da ovelha, passa o rastelo na ovelhinha, a ovelhinha fica bonita, pelo sedoso, tá fofinha, tá cheirosa. Mas aí, irmãos, vem um lobo mau, vestido de pastorzinho, passa ali um somebody love na sua ovelhinha. E aí a sua ovelhinha, eu vou comer o outro pasto que lá é mais gostosinho. Irmãos, chega. A gente, irmãos, fica triste.
tudo bem, irmãos, eu sou muito pecador, eu sei, Jesus falou comigo, tá bom? Irmãos, ou é só a gente que fica triste? Porque a minha preocupação essa ovelha vai embora, mas ela vai perseverar? Será que aquele pastor vai ter o cuidado que a gente tem? Será que aquela ovelha vai de repente se perder e se perder para sempre? E de repente, irmãos, ela nunca mais vai querer nem saber da casa do pai? Irmãos, porque tem gente que a gente perdeu e hoje você encontra na rua e aí você fala, e aí, como está lá naquela igreja que você foi? Ah, é uma porcaria sair de lá. Menina, eu falei, você está onde? Não estou em lugar nenhum. Né? Eu estou congregando agora, né? Os desigrejados, congrego em casa, muito melhor, porque eu não tenho que ouvir para a cara de ninguém. Irmãos, isso é heresia. Nós precisamos combater isso. Igreja é isso, ó. Igreja é estar junto, é estar em comum, é perseverar, é um afiando o outro. Irmãos, igreja é isso. É isso. E aí o que acontece, irmãos? E esses irmãos Jefferson, então eles tinham forte base doutrinária. Quando eles liam a palavra do Senhor, os corações ardiam. E eles queriam realmente mostrar para as pessoas o que era o evangelho puro. E aí até fala que ele odeia as obras dos nicolaítas. Irmãos, quem são os nicolaítas hoje? Os nicolaítas naquela época eram pessoas que falavam assim, venha como estás. E pode ficar como você está, viu? Beleza, fica tranquilo. Ah, mas eu dou umas escorregadas. Quem não dá, meu irmão? Todos nós damos. Não, mas minha escorregada é séria. Eu tenho um casinho lá com a secretária da minha igreja, né? Com a secretária do meu trabalho. Eu tenho um casinho aqui, eu faço isso, eu pisco aquilo, eu faço aquilo. Desculpa. Mas assim, a pessoa vai falando um monte de bobagem. E aí você fala, mas Deus sabe de tudo. Importante é o teu coração. Ah, mas eu passo a mão lá no meu serviço. Ah, irmão, é que a situação está difícil, né? Se o teu patrão te pagasse um bom salário, você não fazia isso. Não, irmãos, é pecado. Pecado é pecado. Pecado tem que ser combatido. Chega, irmãos, a gente fica passando paninho. Vamos falar a verdade. Irmãos, a gente está falando aqui de uma igreja que combatia imoralidade. E não tem igreja hoje que fala o quê? Não, pode vir, venha. Aí o irmão adultera, mas está tudo bem, Deus é amor. Aí a irmã fornica, mas é amor, irmãos. Melhor aqui dentro do que lá fora. Misericórdia, irmãos. Isso é pecado? Isso são os nicolaítas, irmãos. Quantas igrejas nicolaítas tem hoje no Brasil? Que aceitam a imoralidade, que aceitam, irmãos, as comidas sacrificadas para ídolos. Nós temos que combater isso. E a igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja que ela combatia isso. E o Senhor Jesus fala, tenho, porém, a seu favor que você combate as obras dos nicolaítas, que você odeia, e eu também odeio. Cristo está falando que Ele odeia esse tipo de gente que aceita coisas que não são para aceitar. O nosso Deus, irmãos, Ele continua sendo um Deus santo. O nosso Deus não negocia com o pecado, Ele odeia o pecado. E porque eu e você, nós temos que ser coniventes com o pecado. Irmãos, essa era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava forte, perseverante. Ela tinha constância, ela tinha doutrina, ela combatia o pecado. Mas, meus queridos, pode passar para frente? Nos versículos 4, 5 e 7, o Senhor vai falar o quê? Tenho, porém, contra ti que você deixaste o quê? O primeiro amor. Irmãos, e o que seria esse primeiro amor? O primeiro amor, irmãos, é uma paixão ardente, é o queimar. Sabe quando você aceitou Jesus Cristo? Eu aceitei Jesus, irmãos, eu lembro até hoje, eu tinha 4 anos de idade, foi num culto de quarta-feira e estava cantando o louvor da harpa 18. Grata, nova, doce, né?
Irmãos, eu achei aquele louvor tão lindo. E eu falei, vem dos lábios do Senhor, exultai com alegria, né? Eu falei, Jesus, eu quero esse Deus. E eu aceitei Jesus, irmãos, com 4 anos. E aí, irmãos, toda vez que tinha, né? Alguém falava, quer aceitar Jesus? E que as pessoas não aceitavam, na minha cabeça de criança, Jesus ficava lá do céu olhando e triste. Porque ninguém queria aceitá-lo. Então, toda vez que tinha um apelo, eu ia lá e aceitava Jesus de novo. Porque eu não queria ver o meu Jesus triste. E aí, até que um dia, o pastor virou e falou assim, minha filha, o Senhor já sabe que você o aceitou, porque você aceita Ele em todo culto. Ele tem certeza que você é dele. Aí eu virei e falei, mas ele vai ficar triste, porque tem gente que não quer Ele. Aí, a pessoa falou, não, mas o Senhor vai preparar o momento. E aí eu ainda fiquei triste, porque eu queria aceitá-lo todos os dias, porque na minha cabeça de criança, Jesus ficava olhando lá do céu e triste. Nossa, hoje ninguém me quer. Irmãos, isso é primeiro amor. É um primeiro amor da cabeça de uma criança. O seu Jesus, o meu Jesus, Ele continua lá, esperando a gente, aguardando a gente, para nós termos esse encontro com Ele. Irmãos, primeiro amor é essa entrega genuína de um coração de uma criança. Eu vou aos pés do Senhor, eu escolho todos os dias me ajoelhar aos seus pés e me render a Ti. Irmãos, primeiro amor é essa devoção inicial. Cristo é a sua prioridade máxima, irmãos. É obediência, é querer agradar a Deus. Não é assim? Quando você se converte, você quer agradar a Deus. Então você lê a Bíblia, porque alguém fala, olha, agora você aceitou Jesus. Leia a Bíblia para você conhecer o autor da sua fé, aquele a quem você ama. Então você começa a ler a Bíblia e Deus vai, né, mostrando quem Ele é, a sua essência. E você vai se apaixonando pela palavra do Senhor e vai falando assim, nossa, que lindo, meu Deus é assim. O meu Deus me fez. O mundo fala aí que você foi criado não sei da onde. Não, mas a Bíblia diz que eu fui criada à imagem e semelhança do Senhor. Na Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia, meu paizinho ia lá, porque ele queria ter uma conversa com amor comigo. Irmãos, o dia, todos os dias, a parte do dia que eu acho mais linda, amo o amanhecer, eu acho lindo, acordo cedo, amo o amanhecer. Mas, irmãos, eu sou encantada pelo crepúsculo, pela tarde. E quando eu era criança, eu não entendia por que eu gostava tanto do entardecer. Eu lembro que a gente ia lá no terraço, lá de casa, e a gente ficava olhando as nuvens, as cores, e ficava imaginando, né, os bichinhos. E aquilo ardia no meu coração, e um dia o Espírito Santo falou, arde, porque é o momento que eu me encontrava com o homem. É o momento que eu encontrava com Adão e Eva. E eu pintava todos os dias aquele céu lindo, aquele cenário, para fazer um momento bonito, para a gente ter o nosso encontro. O Senhor continua pintando todos os dias esse céu lindo para mim e para você, e nos chamando a um encontro com Ele. Mas, irmãos, o que acontece? Aqui, nesses dias, a gente aprendeu muitas coisas. Foi falado a respeito de missão, foi falado a respeito dos 5 dons, foi falado a respeito do serviço, foi falado a respeito do cuidado, do zelo com a casa do Senhor. Foram faladas várias coisas, mas lá em 1 Coríntios 13 fala que se nós não tivermos amor, de nada adianta. Ainda que eu falasse o dom de línguas, ainda que eu profetizasse, ainda que eu pegasse tudo que eu tenho, que não é muito, né, irmãos? Mas assim, tudo que eu tenho, vendesse tudo, desse para a obra do Senhor. Se eu não tiver amor, nada adianta. Irmãos, em 1 Coríntios 13 fala o quê? Agora permanece a fé, a esperança, o amor, essas 3, mas a maior delas é o quê? O amor. E aí, qual que é o primeiro e grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Irmãos, é uma reflexão para a igreja da Débora aqui. Como está o meu amor hoje para com o meu Deus?
como anda o meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? O Senhor ainda ocupa o primeiro lugar na minha vida? Irmãos, lá em Cantares 2,15 fala sobre as raposinhas. As raposinhas que fazem mal à vinha. E vai falar que a nossa vinha está em flor. O vinho, irmãos, é a alegria. A alegria de nós nos relacionarmos. Irmãos, qual que é a raposinha que tem atrapalhado o seu relacionamento com Cristo e tem esfriado esse amor? Irmãos, será que são as distrações? Pode ser o seu tempo nas redes sociais? Pode ser as suas rotinas extenuantes? Porque a nossa irmã, Jane até falou, nós trabalhamos muito, a nossa rotina exige muito de nós. Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Deus tem tido essa primazia, porque é muito fácil a gente falar, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas isso é verdade na minha vida? Irmãos, as distrações, as raposinhas também podem ser pecados e pecadinhos. É uma mentirinha, é uma coisinha, e aos pouquinhos, estas raposinhas, elas vão contaminando e elas vão me distanciando do Senhor. Irmãos, as raposinhas também podem ser o nosso excesso de trabalho. E aí Cristo vai falar comigo e com você. Lembra, traga a memória, arrependa-te e volta. O Senhor vai falar isso. Lembra da onde caíste, arrepende e volte a praticar as primeiras obras. Irmãos, arrepender é diferente de ter remorso. Judas teve remorso, Pedro se arrependeu. Se você for ver, Judas vendeu Jesus, e ele sentiu remorso, ele tirou sua própria vida. Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu. Quando Cristo falou, Pedro, tu me amas? E hoje o Espírito Santo está falando aos nossos corações, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você ainda me ama? Continua nesse ministério, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mesmo? O Senhor está nos dando a chance da gente lembrar, da gente arrepender e voltar. Na palavra do filho pródigo, irmãos, diz que o filho pródigo foi isso. Ele pediu herança, né? Ele desperdiçou tudo, mas diz na palavra do Senhor que ele lembrou quem era o seu pai. Lembrou como o pai tratava os seus empregados. Ele se arrependeu, então ele falou, vou voltar para a casa do meu pai, vou falar assim, já não sou digno de ser teu filho, me torne um dos seus trabalhadores. Mas quando ele chegou, o pai recebeu ele de braços abertos. Mas vai falar de uma outra figura, e essa outra figura sou eu, irmãos. É o filho mais velho. Que por sinal eu sou a filha mais velha. Quem era a filha mais velha? A filha mais velha, irmãos, era aquela que estava trabalhando árduo, continuamente. Era a filha mais velha, era aquela filha que era perseverante. A filha mais velha sou eu, a igreja de Éfeso. Trabalho firme, trabalho duro, trabalho árduo. Mas eu tenho relacionamento com Deus? Porque aí quando o irmão mais novo chega, eu vou tirar satisfação com Deus e vou falar assim, Senhor, meu pai, por que essezinho aí, ó? O Senhor está dando anel novo, está dando roupa nova. Essezinho aí, ó, desperdiçou tudo. E eu, sua filha aqui que trabalho duro, trabalho constante, faço jejum, faço oração. E que o Senhor não faz nada disso comigo? Irmãos, a gente pode fazer tudo, mas se a gente não tiver um relacionamento com o Pai, se a gente não tiver um relacionamento de verdade com Deus, a gente não vai entender. Quando uma pessoa chega ferida e Deus transforma, às vezes meu coração está duro, irmãos. E o meu coração tem que estar amolecido pelo Espírito Santo de Deus, para que quando chegar essas pessoas na minha igreja, eu seja a primeira a recebê-la na porta e falar, venha, venha meu querido, você aqui é bem-vindo. O Senhor me transformou. Eu amo meu Pai e eu quero que você o ame assim como eu o amo. Irmãos, muitas das vezes eu sou a filha mais velha, eu só penso no trabalho, irmãos, é verdade.
Eu sou velha de ministério e a gente aprendeu sobre ativismo. Não vou mentir para vocês, pergunta se eu já tenho a agenda do ano que vem pronta, já. Pergunta como está a agenda do Ministério das Mulheres, já está pronta. Irmãos, eu já passei ali para os meninos, eu estou com uma ideia de cantata de Natal do ano que vem, cantata da Páscoa, cantata do Dia das Mães. Irmãos, eu sou assim, eu sou ativista, eu sou assim. E o Espírito Santo de Deus falou assim, primeiro o relacionamento comigo. Não estou falando para você largar as coisas da tua igreja, não. Ele falou, não, a partir de agora, irmãos, ó, vocês tocam aí que eu vou ficar aqui, ó, só relacionando com Cristo e vocês. Não, irmãos, tem coisas que a gente precisa fazer sim, mas primeiro é o relacionamento com o nosso Deus. A gente só dá o que a gente tem aqui dentro. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você entrega o que está aqui dentro, queimando e ardendo no seu coração. Se você está cheio do amor do Senhor, pode vir luta, pode vir briga, pode vir qualquer coisa, mas você fala o seguinte, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço, que eu creio, ou que eu posso imaginar. E aí, irmãos, o que eu queria falar para vocês é isso. Será, irmãos, e é um alerta, diz na palavra do Senhor, lá em Mateus 7, 21, 23, que lá no final, muita gente vai chegar e vai falar assim, Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu curei, Senhor, no teu nome eu fiz acontecer. Mas Jesus vai falar que não conhece, porque a pessoa fez atividades, mas ela não buscou relacionamento com Deus. Irmãos, primeiro lugar é Deus, é amar a Deus, é voltar a esse primeiro amor. Irmãos, pode ser também que você cometeu um pecado muito grande e talvez você ache que você não é mais merecedor do amor de Cristo. Mas aí, irmãos, o Senhor Jesus, lá em João 17, ontem o nosso pastor Jair falou a respeito disso. Lá em João 17, tem uns versículos muito lindos. Do 23 fala assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Diz também lá no versículo 24, Pai, a minha vontade que onde eu estou estejam também comigo, os que me deste para que vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. E no 26 diz, fala, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e neles eu também esteja. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele sabia que Ele era amado por Deus. Não pelo que Ele fazia, mas por quem Ele era. E muitas das vezes, irmãos, a gente troca as coisas. A gente acha que quando a gente está fazendo, a gente está demonstrando que a gente ama a Deus. Só que Deus quer mudar isso na gente. Deus está falando o quê? Que Ele te ama, não pelo que você faz, mas por quem você é. E o teu serviço é um reflexo de um coração que ama a Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu faço as coisas com vontade, com disponibilidade. Irmãos, muitas das vezes você poderia estar achando, e eu muitas das vezes ficava triste com Jesus, às vezes eu tenho umas conversas com Cristo e eu falo assim, Cristo, por que o Senhor deu bronca na Marta? Se a Marta não fizesse comida, ninguém ia comer. Mas, irmãos, o problema não era a comida da Marta, o problema é que a Marta colocou o serviço na frente do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus queria que Marta chegasse ali perto, porque Jesus era os últimos dias. Jesus estava indo embora. Jesus queria se relacionar com a Marta. Jesus estava falando, Marta, senta aqui, vamos conversar. Jesus sabia que a hora dele estava próxima. Mas Marta falou o quê? Não. Primeiro lugar o meu serviço. E depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar é a minha agenda. Você não está entendendo, 2026 está batendo a porta, eu tenho que fazer a minha agenda, porque senão o pastor vai me cobrar. Irmãos, não. Jesus estava falando, Marta, senta aqui, eu vou embora. Eu preciso que você tenha um relacionamento comigo. Irmãos, você sabe o seu tempo aqui nessa terra? Eu não sei. Irmãos, o serviço sempre vai ter, trabalho sempre vai ter.
Mas a presença de Deus, irmãos, se Ele não nos alimentar, tudo que a gente fizer não vai sair bom, porque vai faltar o amor. Irmãos, ame a Deus, ame ao Senhor, todos os dias busque a presença do Senhor. Sabe o que Moisés falava? Senhor, eu não dou um passo sequer se sua presença não estiver comigo. Eu não faço nada se o Senhor não estiver comigo. E muitas das vezes a gente quer ganhar no nosso braço. Pai, eu vou fazer e o Senhor que resolva aí depois. Porque alguém tem que fazer, esse alguém sou eu. Não é no teu braço, não é na tua força, é pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, é o primeiro amor. Vamos voltar a praticar as primeiras obras. As primeiras obras, irmãos, não é você trabalhar cada vez mais. Não, a primeira obra é assim. Acordou de manhã, cantarei da bondade de Deus. É cantar, irmãos, louvar, entregar aquele dia nas mãos do Senhor e falar: Pai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio em Ti. E eu sei que o Senhor vai resolver tudo. Irmãos, eu chego cedo no meu serviço, eu trabalho num lugar grande, e aí eu entro lá no andar e falo assim: declare pelas suas o nome de Jesus. Eu não sei, irmãos, tem às vezes pessoas que passam, olham assim para mim. Eu falei, não interessa, vamos declarar aqui o amor de Jesus, né? Sobre a escuridão, vem mesmo, Jesus, vai tirando aquela escuridão. E a gente vai orando ali, irmãos. Irmãos, aonde nós estivermos, o amor de Deus, ele tem que entrar, a presença de Deus, o Shekinah, a nuvem de glória, irmãos. Não estava só sobre o povo hebreu, hoje a nuvem de glória está sobre a sua igreja. E essa igreja sou eu e você. Se a gente não contagiar as pessoas com amor, com a graça, com a glória de Deus, o diabo está aí para fazer mazela na vida das pessoas, mas nós somos a luz, nós somos o candeeiro, nós somos os anjos, nós somos os mensageiros de Deus. Irmãos, nós somos embaixadores do Evangelho de Cristo, aonde quer que a gente for, e a gente não pode, irmãos, a gente não deve envergonhar o nome daquele a quem a gente serve. Uma vez, irmãos, eu estava brava, estava irada, e a gente almoçando, eu comecei a falar assim: nossa, mas a minha chefe blá, 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 blá. E a gente estava assim numa mesa, e aí um rapaz que estava na mesa virou para mim e falou assim: Débora, Colossenses 3, 23. Eu achava que ele era crente, mas não tinha certeza, irmãos. Ele falou, Colossenses 3, 23. E eu nervosa, cheguei lá no serviço, peguei minha Bíblia e fui lá. Fazei todas as coisas como para o Senhor e não para os homens, porque é dele que vem o nosso galardão. Se de fato é a Cristo que você serve. E aquilo, irmãos, olha, foi, ó, pá, pá. Nós somos embaixadores de Cristo, irmãos. A gente tem que tomar cuidado até o que a gente fala, onde quer que a gente esteja. Hoje essa pessoa é o meu chefe. E aí, imaginou, depois de 15 anos ele se tornou meu chefe. E hoje um afia o outro, irmãos. Mas, irmãos, aquela palavra me ensinou que tudo o que eu faço, não existe, irmão, sagrado, não existe secular, tudo é do Pai. A sua atividade lá no seu trabalho, louva a Deus. A sua atividade lá na sua casa, quando você está lavando a roupa, quando você está fazendo, está louvando a Deus. Então nós temos que empregar sobre todas essas coisas o amor de Deus. Irmãos, se tem louça para lavar, glória a Deus, é porque teve comida na sua casa. Porque Deus, o seu Deus amado, providenciou comida e providenciou ali aquele monte de louça para você lavar. Obrigada, Jesus, porque teve comida. Se você está pensando assim como eu, nossa, eu vou chegar agora em casa, eu vou chegar à noite, tenho que lavar a roupa porque amanhã eu começo a trabalhar. Glória a Deus, porque você trouxe bastante roupa aqui para o congresso para desfilar. Amém? Irmãos, louvemos ao Senhor, porque tudo que nós temos, vamos empregar o amor de Deus. O amor de Deus.
Ai, mas amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Bem que amanhã podia ser um feriadinho. Louva a Deus porque você tem emprego, porque essas portas quem abriu foi o Senhor Jesus Cristo. Então louva a Deus e fala: meu Deus, obrigada, porque eu vou chegar amanhã e vou declarar lá no meu emprego que Ele é do Senhor Jesus Cristo, e que as portas do inferno não têm poder, porque eu sou filha do Rei, e eu estou entrando neste lugar para ser uma bênção. Você é bênção aonde você está, porque o amor de Deus, Ele tem que contagiar. Mais 5 minutos? Então vamos lá, pode passar para o próximo. Max Lucado, irmãos, eu amo Max Lucado. Se você não gosta, meus sentimentos, eu amo, tá? E aí diz o seguinte, irmãos: Deus nunca tirou os olhos de você, Ele está sempre perto, Ele ama ouvir suas orações. Ele morreria por seu pecado antes de deixar que você morresse em seu pecado. E foi exatamente isso que Ele fez. Você já imaginou esse amor que o Senhor tem por você? Ele não deixou você morrer nos seus pecados. Então não deixe que o diabo diga mentiras para você, porque o Senhor te ama poderosamente. E todos os dias, como diz: Senhor, estou no teu jardim, Senhor, não quero que meus olhos percam brilho deste amor que eu tenho por ti. O Senhor todos os dias, Ele prepara um jardim, Ele prepara uma mesa, Ele prepara um lugar e Ele te chama: venha, porque eu quero me relacionar contigo. Então, irmãos, a partir de hoje e para sempre, busque em primeiro lugar o seu Rei, o amado da sua alma. A gente canta: quero tocar no coração do amado da minha alma. Irmãos, toca com a sua palavra, com a sua oração. Fala assim: Jesus, eu não aguento mais, senta aqui comigo. Irmãos, eu vi um meme, e a gente brincou, né? Porque eu vi um meme que falava assim, que o irmão, quando estava chateado, ele leva a pessoa chateada aos pés do Senhor Jesus às 3 horas da manhã. Então ele falava assim: irmãos, quando eu estou chateado, eu não fico mais chateado, eu apresento ao Jesus às 3 horas da manhã. Então, irmão, você está chateado, irmão, está chateado, apresenta ao Senhor Jesus e fala: Pai, essa briga não é minha, cuida e trata lá, porque se você cuidar e você tratar, às vezes você faz besteira. Eu faço, irmãos, pode ser que você não, mas eu faço. Então, irmãos, está chateado, está triste, leva aos pés do Senhor, conversa com Deus. O teu Deus te ama, irmãos. E o Deus não é assim: amantíssimo Deus, eterno Pai, o Senhor que é o dono todo-poderoso. Fala: Jesus, hoje eu estou brava, Jesus, hoje eu estou cansada, eu preciso ter uma DR com o Senhor aqui. O que está acontecendo? Irmãos, conversa, Ele é o teu Pai. Às vezes a gente fica com dedos, com tatos. Oh, papai, oh, Senhor, será que eu falo? Será que eu falo? Fala, pô, fala e seja feliz. Fala, irmãos, e rasga o teu coração na presença de Deus. Porque senão, irmãos, você vira crente mimizento. Qual que é o problema do crente mimizento? Tá bem? Tá ótimo, obrigada. Tá bem? Tá tudo bem. Não, irmão, não tá bem, não tô legal, não tô bem, tá? Tudo bem? Tá tudo bem para você? Que bom, mas hoje eu não tô bem. Irmãos, a gente coloca uma aura de santidade. A gente entra na igreja, parece que a gente coloca uma aura e fala assim: olá, estou flutuando entre os querubins e serafins. Irmãos, mas às vezes a gente não está bem. Às vezes você também não pode falar para o teu irmão, porque tem irmão que não entende. Porque tem um irmão, a gente está aqui entre líderes, tem irmãos que acham que a gente tem uma capinha de super-homem e a gente está lá, né, para o alto e avante. Irmãos, mas tem dias que a gente não está. E tudo bem. Se você não tem com quem conversar, conversa com Cristo. E fala assim: Jesus, vai ter culto hoje, mais tarde na minha igreja. Estou cansada. Vem aqui tratar esse meu coração. Vem aqui, ó. Vai fazendo algo novo. E aí começa a louvar. Então louve, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Eita, Deus vai fazendo. Irmãos, chegamos de ser crentes mimizentos. Ame a Deus e rasga o teu coração na presença do seu Pai. E se você estiver feliz, falou: eita Deus, é hoje, uhul. Irmãos, seja feliz. Mostre para o Senhor que você está feliz, que você está bem. Conte com teu Deus. Conte com Ele, porque Ele te ama. E Ele conhece todo esse serzinho que Ele criou. Às vezes a gente fala: ai meu Deus, eu não queria ser parecido com Pedro. Gostaria tanto de ser parecido com João,
o apóstolo do amor, aquele ser leve. Não, irmão, João também não era tudo aquilo não, tá? João, ele se achava, João fala, o discípulo mais amado. Quem falou que era o discípulo mais amado? Ele mesmo. Ele se achava. Ele era um ceci, você se acha, né? E aí falava, aquele Pedro, foi ele, ó, que cortou cagueta, irmãos. João era assim, X9. Irmãos, se acha que João era santo? Né? Deus lapidou ali. Irmãos, seja quem você é, na essência que você é. Deus te fez e te ama do jeito que você é. Tem irmão que é um irmão ali, ó, uhul. E tem irmão que assim, né? É a promessa de Deus, o fogo vai descer. Irmãos, Deus usa você na sua singularidade. É as nossas diferenças que fazem a diferença na pentecostal da Bíblia do Brasil. Nós não somos robôs, nós não somos IA, nós somos gente, pessoas que são falhas, mas que estão aqui para ser cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluias. E aí o próximo, acho que tem mais um. Nós estamos trabalhando para Deus ou com Deus? Precisamos voltar ao primeiro amor. Quando você trabalha para Deus, você trabalha para um CNPJ. Eu trabalho lá e aquele senhor me paga. Mas quando nós trabalhamos com Deus, nós estamos comprometidos com a obra do Senhor. Vamos voltar ao primeiro amor. Amém? Irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale cada vez mais alto em você, com você, sobre você. E como eu falei, Deus usa cada um de um jeitinho. Esse é o meu jeito, irmãos. Eu estava tentando ficar quieta, mas eu não consigo. Sinto muito, tá bom? Mas eu gostaria que nós colocássemos agora em pé. Eu vou fazer uma coisa que meu marido detesta. Pega na mão do seu irmão que está ao seu lado. Eita Deus, já falei. Irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Se você tiver com dificuldade nisso, se você tiver com dificuldade em voltar ao primeiro amor, faça o seguinte: faça uma aliança com pessoas. A gente tem um grupo que a gente está tentando se afiar ali, né? Para uma tentar afiar a outra. Para quando uma sair do caminho, uma puxar a outra. Irmão, se está difícil sozinho, aproveita o dia de hoje. Faça um grupo com amigos e fala, vamos voltar ao primeiro amor? Vamos nos corrigir um com o outro. Você me ajuda a ter uma vida mais próxima de Cristo e eu também te ajudo. Irmãos, você não precisa fazer as coisas sozinho. Chama alguém para te ajudar. Fala, eu não consigo sozinho. Eu preciso de disciplina. Me ajuda a ter disciplina. Vamos ser disciplinados juntos? Chama alguém e fala, preciso que você me ajude. Porque às vezes o que a pessoa tem de facilidade na palavra, você tem de facilidade na oração, e outra é um amor de pessoa. Vamos juntar esse povo bom e pedir para um ajudar o outro. Somos um corpo, irmãos. Cada um tem um ministério. Mas se um ajudar um pouquinho o outro, nós vamos nos tornar pessoas melhores para Deus e para o seu reino. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, nós estamos aqui nessa manhã gloriosa. Estamos sendo afiados por Ti. Cada um de nós, Senhor, temos áreas para sermos tratados em nossas vidas. Mas Espírito Santo de Deus, o Senhor tem primazia. O Senhor é o dono de todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ti, ó Deus, são tudo. Senhor Jesus, ó Deus amado, vai abençoando agora a vida de cada um dos nossos irmãos. Espírito Santo de Deus, vai falando agora sobre cada coração. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos do Teu perdão. Nós precisamos de ser consertados aqui dentro, Deus. Vê onde dói. Vê onde, Senhor Jesus Cristo, está magoado, está ferido.
tudo aquilo que não vem de ti, ó Deus amado, vai tirando agora, em teu nome, Jesus Cristo. Volta a queimar o primeiro amor, volta a queimar o desejo incessante e fervoroso de estar na tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ser como aqueles que nós fizemos tanta coisa, mas o Senhor não vai nos conhecer lá no dia final. Meu Deus amado, nós queremos ser pessoas que sejam reconhecidas por ti, ainda, Senhor, que sejamos, Senhor, feridos, ainda que sejamos magoados. Trata este coração, ó Deus, trata esta alma, Senhor. Não deixe o soldado ferido morrer, mas vem com teu bálsamo, Senhor, vem com teu perdão, vem com tua graça, Senhor, venha com a alegria da tua salvação e contagia as nossas vidas, Senhor, que nós possamos viver toda manhã em novidade de vida. Meu Deus amado, coloca nos nossos lábios, Senhor, um novo cântico, um hino de louvor, para cada manhã nós exaltarmos, adorarmos, bendizermos e dizermos que não há outro Deus como tu, Senhor dos exércitos. Meu Deus amado, agora sobre esses irmãos, ó Deus amado, eu não sei, ó Deus, quem está ferido, quem está, Senhor Jesus Cristo, machucado. Vem agora, Espírito Santo de Deus, vai ministrando o teu amor, vai ministrando a sua graça, vai ministrando a tua paz, o teu perdão, Senhor Jesus Cristo. Enche, Senhor, enche, 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 Espírito Santo. Oh, gloriandere me cantaramanás, churiandere me cantaramanás, choramanare me cantere me cantaramanás. Oh Deus, é tempo de nós andarmos em novidade de vida, Senhor. Graça sobre graça, Senhor Jesus Cristo, de fé em fé, de glória em glória. Oh Senhor, que nós possamos experimentar o verdadeiro amor, um verdadeiro amor, aleluia. Santo é teu nome, Jesus.